A catequese mais elementar da vida cristã faz com que a gente aprenda, lá no meu primeiro catecismo ainda, eu sei que muitas pessoas que nos veem pela televisão ainda foram educadas, eu inclusive. Era um livrinho assim, cuja primeira pergunta: quem é Deus? E aí a gente respondia: um Espírito eterno, onipotente, onipresente, e assim ia o meu primeiro catecismo. Numa das suas abordagens lá, daquele pequeno manualzinho de catequese, bastante antigo, mas que foi usado por um grande tempo na igreja, havia também uma pergunta: o que é o pecado? Então, na pergunta o que é o pecado, dizia a resposta: dizer não a Deus. E é a partir dessa premissa de dizer não a Deus é que a gente vai desenvolvendo a simples lógica que lá o Santo Agostinho nos ensina, que quando ausenta-se o bem, quando ausenta-se o nosso sim a Deus, o nosso compromisso com Deus, a partir daí nós estamos no risco de pecar. Nós estamos no risco existencial de não fazer a vontade do nosso Criador. E vejam, amados, nós não estamos falando de moralismo e não estamos querendo condenar ninguém. Mesmo porque o Evangelho é da boa notícia, mas aqui diz claramente que aqueles que viram a boa notícia acontecer disseram: olha, é melhor que você vá embora da nossa cidade. Então existe uma aprendizagem. Primeiro, é claro, a gente mergulha no século I. E a primeira coisa que a gente tem que perguntar: onde era essa região dos Gadarenos? Quem conhece a região, mesmo olhando no mapinha que tem lá na sua Bíblia, vai notar que ela é justamente o oposto de Cafarnaum. Cafarnaum, a cidade que Jesus morou, lá na casa de Pedro, do outro lado do mar da Galileia, praticamente exatamente do outro lado, está a cidade dos Gadarenos. Fazia parte de um outro grande complexo, a Decápole, e que não tinha muitos judeus. E de fato não havia, porque o judeu, além de não comer a carne do porco, o judeu também considera um animal impuro, por isso que ele não pode comer. Então estar perto também de uma manada de porco, de uma criação de porco, contaminaria todo e qualquer judeu mais próximo dos fariseus e dos costumes que aqueles judeus viviam. Por que eu estou dizendo tudo isso? Primeiro, Jesus está situado fora do lugar mais comum, a Galileia e a Judéia. E aquelas breves passagens que ele faz na Samaria. Está num lugar inóspito, a palavra, onde ela não é acolhida auspiciosamente, ou seja, eles não querem ouvir a palavra, não querem a libertação que Jesus quer. E isso fica muito claro. Mas é preciso a gente trazer essa palavra para hoje, porque eu não consigo me enxergar em determinadas atitudes da minha vida muito diferente de todos aqueles gadarenos que disseram para Jesus: olha, aqui não é bom que você fique. Então vamos lá. O que Jesus fez? Salvou a vida de 2 gadarenos, homens, cuja vida estava perdida e a incomodar outras pessoas. Viviam entre os túmulos, atacavam todos aqueles que se aproximavam, estavam possuídos, eram gerados no mal e produziam o mal. E Jesus disse: basta, basta. Os libertou. Mas a libertação tem um custo. E aqui a construção do Evangelho de Mateus é bonito. O custo da libertação daqueles 2 homens é uma manada de porcos. E aí os homens que cuidavam dos porcos vão até a cidade e diz: olha, ele está dando prejuízo para a gente. Embora ele tenha salvo 2 dos nossos, embora
ele está dando prejuízo. Então, antes que ele acabe com todos os porcos, porque ele é um judeu, ou ele expulse todos os demônios, é melhor que ele volte lá para o outro lado do rio, para a região dele. Ele que vai se virar lá na Galileia ou na Judéia. Qualquer um de nós condena essa atitude. Você não condena? Qualquer um de nós condena essa atitude. Não é condenável? Você que está em casa, não condena? Fala assim, como? Jesus veio libertar, libertou 2 homens. Porcos a gente podia criar outros, mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que é mais importante. E que eles não julgam mais importante salvar uma vida. Eles não julgam mais importante valorizar uma vida. Eles não julgam mais importante algo que não tem preço, devolver a dignidade a uma pessoa. Mas eles julgam importante seus bens. E olha, eu vou dizer que a gente tem uma porção de bens, que muitas vezes não tem nem valor comercial, que a gente fala a mesma coisa para Jesus. Eu duvido e mudo de nome, se algum de nós que está aqui no santuário da vida, vocês muito mais santos que eu, tenho certeza, algum dia na vida fala assim, não Deus, deixa que eu resolvo essa parada. Não se mete nisso não. Não é? Isso aqui não é coisa para a religião resolver. Isso aqui não é coisa de fé. Isso aqui é coisa que eu que tenho que resolver. Duvido que em algum momento da vida a gente não tenha feito isso. E nós acabamos de condenar pessoas que estão dizendo a mesma coisa. Deixa aqui. E eu sei, porque hoje, por exemplo, se eu chego na juventude, a juventude vai me dizer assim, padre, você é antiquado, você vai falar de sexualidade, de fidelidade, você vai falar de castidade, que isso, você está atrasado. Jesus aqui não. Aí quando está lá para passar no vestibular, ou está com um problema de relacionamento, ele chora, ai padre, reza para Jesus me ajudar. Eu falo, não bem, você já mandou ele embora, da tua região, da tua vida, tempos. E talvez o mais difícil seja o bolso. No Brasil a gente reflete o dízimo. E aí quando a gente vai falar lá nas comunidades, olha, a gente tem uma relação com Deus? Tem, espiritual sim, Deus dá tudo para a gente, dá tudo. Meu irmão, mas devolve o seu dízimo. Aí as pessoas falam, não, no meu bolso não, Deus não precisa de dinheiro, o padre vai gastar o meu dízimo, etc. e tal. Ou seja, tem regiões que a gente expulsa Jesus da vida da gente. A moral. Sabe aquela falta de perdão também? Jesus fala assim, que vai nos perdoar à medida que a gente perdoa, né? Aí a gente vira para Jesus e fala, não. Porque se Jesus fosse humano, e Ele é totalmente, Ele não perdoaria isso. Por isso que eu não perdoo. O que a gente está falando? Nessa região, você não fica não, que você vai dar prejuízo para a gente. Só que não há salvação sem custo. Para nós o custo foi pago, foi na cruz. Mas o nosso custo e o nosso sacrifício hoje é não perder o caminho da cruz. Mas para não perder um caminho, é preciso fazer curvas, muitas vezes na nossa vontade, que vai e pede para ir para frente, enquanto a gente deve ir para o lado. Ou quando a gente deve ir para frente e a gente quer fazer uma curva meio que off-road, meio que fora da estrada. E veja, amados, eu não sei vocês, mas eu entendo o Evangelho com muita simplicidade, e pela manhã, ao refletir esse Evangelho, eu elenquei 3 coisas, só na última semana, que eu pedi para Jesus, sai de perto, porque você está me dando prejuízo. Eu, Padre Márcio Tadeu, fazendo uma confissão pública, e espero que vocês me absolvam. Só hoje, pela manhã, falei, deixa eu escrever num papelzinho, me tornando aqui, coisas que eu não quis negar, coisas que eu não quis perder essa semana, pequenas coisas, nem tão graves, nem matéria de pecado mortal não, mas pequenas coisas
que eu falei, não, Jesus, deixa que eu cuido disso. Não, isso aqui nem Jesus dá conta. E muitas vezes a gente faz isso. E olha como isso acontece também na sociedade. Quando, por exemplo, muitos de nós defendem o aborto e estão sentados nas nossas igrejas, muitos que defendem o aborto, falam assim, católico, o que a gente está falando quando Deus diz assim, olha, como a gente não tem certeza se é vida ou não, vamos defender desde a concepção. Como a gente não tem certeza, e como a embriologia diz que é vida desde que a célula é diferenciada, a gente fala, não, está tranquilo, isso aí não é coisa para Deus, é coisa para a ciência. Isso não é coisa do padre falar, o padre se meter na vida de um casal, falar que ele tem que ser casto, que o homem tem que respeitar o tempo da mulher, que a mulher também tem que respeitar o tempo do homem. Não, o padre é solteiro. Você não fala outras coisas da gente. E o que ele tem que se meter? Amados, vejam que a gente faz isso. Quando defende uma pena de morte, quando defende a guerra, o que a gente está dizendo? Quando defende o bandido bom e o bandido morto, a gente está dizendo, ó, na justiça não, Senhor, vai para lá. Na moral não vai parar. Na minha casa não. Deixa eu ser cristão, só quando eu for na igreja, ouvir a tua palavra e certinho. E isso eu podia falar em outras coisas. Nos meus negócios não, deixa o meu lucro, deixa eu ganhar dinheiro do jeito que eu aprendi a ganhar e muitas vezes do jeito que eu aprendi. Eu não preciso ser justo, eu preciso ganhar dinheiro. Eu não preciso repartir, tudo que eu tenho é meu. E aí Deus fala assim, ó, seja generoso, devolve o teu dízimo, consagra. Aí você fala, não, esse campo não, esse campo não é. O que Jesus está ouvindo? Nós estamos indo ao encontro dele e dizendo, ó, fica longe dessa região da minha vida, porque isso aqui não é religioso, mas o resto pode até ser. Mas fique tranquilo, Senhor, porque quando eu precisar, eu vou correndo atrás do Senhor. Mas talvez ele já tenha passado, não só da tua região, ou em todas as tuas regiões, mas talvez deixado a nossa vida. Amados, não é fácil ser cristão, não é fácil. E menos fácil ainda é ser um cristão que mergulha na palavra todos os dias e não precisa nem sortear passagens, mas só com o evangelho do dia, com a leitura do dia, tenta colocar a sua vida em um dos personagens ou naquela cena e falar assim, será que se Deus não destruísse a minha manada de porco para salvar 2 vidas, eu não iria falar para ele a mesma coisa? Se por muito menos eu já falo, nessa parte não, nessa parte não, nessa parte não. É isso aí. Vamos fechar e passar a régua, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.